Paz do Senhor, meus irmãos, graça e a paz. Mais uma vez nós estamos aqui para a gente junto cultuar o Senhor. Hoje na igreja lá a gente sentiu falta de muita gente, mas a gente entende também que existe uma certa dificuldade de doença, de contágio, a gente entende tudo isso, mas o importante é que a gente esteja firmado na rocha. Independente das circunstâncias, o importante é a gente estar com Jesus, estar agarrado a Jesus. Se a gente não puder se agarrar, pede para Ele agarrar na gente, porque às vezes a gente está sem força, né? O negócio é estar com Jesus. Isso que é o essencial, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela Santa Ceia que nós tivemos hoje, né? Foi uma bênção o culto hoje, louvores, e Deus falou muito ao nosso coração ali. Principalmente para mim, eu precisava, né, de uma limpeza, e ali Deus fez algo tremendo na minha vida. Então, louvo a Deus pelo seu cuidado, pelo seu zelo que Ele tem para conosco, né? É a forma de Deus demonstrar o seu amor, o seu zelo para conosco. Mesmo que nós possamos ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Então, amados, para a gente dar continuidade ao culto, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, que se encontra na epístola de 2 Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. A gente vai falar um pouco sobre crescimento, sobre virtude que se desenvolve quando há um crescimento sadio, né? Esse é o título da mensagem, né? Virtudes que se desenvolvem quando há crescimento sadio. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Achemos-nos 2 Pedro capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 11. Então já deu tempo dos irmãos achar, então nós vamos ler para a gente ganhar tempo, né? A gente não perde tempo, a gente ganha. Diz assim o verso 3: Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ocioso nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, irmãos, como eu já disse, o título da mensagem é Virtudes que se desenvolvem quando há crescimento sadio. O crescimento faz parte da natureza humana. Não tem como você negar em crescer. Nós temos aqui, eu gosto muito quando a Bíblia usa o exemplo do corpo humano para falar sobre a igreja, né? Porque o corpo humano ele é interligado por juntas e medulas, nervos. Então, quando fala da igreja, quando fala de um corpo, eu acho que é uma da melhor forma de Deus expressar na sua palavra
né, o que ele quer de mim e de você, né? Como um corpo. Então um membro depende do outro. E o crescimento, ele faz parte do corpo. Ele é necessário para o corpo. Quando a gente vê uma criança recém-nascida, né, primeiro a gente vai se alimentando ela com leitinho, essas coisas todas, porque o alimento materno, o leite materno, ele é essencial porque ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela criança até a idade de 4 a 6 meses. Então ali você vai dando alimento. Quando chega esse período de 4 a 6 meses, o alimento materno já não se faz mais necessário. Tem gente que consegue amamentar até 1 ano, 2 anos, mas tem que ter um complemento, porque só aquele leite materno não vai alimentar, porque o corpo da criança já começa a ter um desenvolvimento e pede mais alguma coisa, e pede mais alimento e mais alimento. E então algumas mães, né, quando chega uma certa idade, botam um feijãozinho coado, né, botam uma batatinha amassada, uma abobrazinha, pega um frango, desfia, passa no liquidificador, porque a criança em desenvolvimento já começa a pedir um alimento mais sólido, porque o crescimento exige isso. Exige que você tenha um alimento mais sólido. O corpo pede isso. Então quando você passa do lactente, do recém-nascido para a idade infantil, já muda a alimentação. E quando chega na adolescência, aí é que é mais reforçada. Aí que já entra carboidrato, aí já entra potássio, aí já entra cálcio, já entra muitas coisas, porque na adolescência, geralmente, o adolescente ele dá aquele esticão, aquele crescimento rápido. Então é necessário ter uma alimentação compatível com a idade. E no mundo, isso falando no nosso mundo físico, falando humanamente, mas no mundo espiritual é necessário também que nós cresçamos. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. Quando fala 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, crescei na graça e no conhecimento. Então, esse crescer aqui não é algo que é opcional. Não, eu vou escolher crescer ou não crescer. Não é. Ele é taxativo, crescer, está no verbo imperativo, Deus está mandando eu e você crescer. Nós não vamos ficar criança a vida toda, menino no evangelho a vida toda, nós temos que crescer, crescer na graça e no conhecimento. Então esse crescer é imperativo, Deus está mandando eu e você crescer. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que crescer, nós não vamos ficar estacionado a vida toda, parado a vida toda, não. Crescei na graça, Deus está mandando, é obrigação, não é opcional. Não é opcional, não, eu vou escolher, não vou crescer, eu vou ficar a vida toda aqui. E quando alguém escolhe não crescer, né, se a gente for ver lá em Hebreus capítulo 5, né, capítulo 5, verso 11 e 14, o escritor aos Hebreus, o perigo de você não querer crescer é isso, né? Porque Paulo, o escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 5, verso 11 e 14, que ele não pode mais falar com as pessoas como se fosse adulto. Tem que continuar dando alimento, leite, porque as pessoas daquela igreja, daquela localidade, ainda estavam voltando aos rudimentos do conhecimento, do ensinamento de Cristo. Eles não podiam comer um alimento mais sólido, uma macarronada cheia de carne, um cozido, eles não podiam comer, tinha que estar tomando leitinho. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 3, ele fala a mesma coisa, que a igreja lá em Coríntio estava se alimentando com leitinho, não podia falar algo mais profundo, né, as revelações da graça de Deus, porque o povo não queria crescer. O perigo de você não crescer também é que você pode ser engodado por qualquer coisa. Porque criança é fácil de se vender. Você dá uma bala, você dá um doce, diz que vai dar um presentinho. Criança você leva no bico.
Agora um adulto já é mais difícil, uma pessoa já experimentada, uma pessoa já madura, já é difícil de você enganar. Mas uma criança dá uma balinha, dá um doce, né? Nós estamos vendo aí esse lance de negócio de pedofilia, né? Dá dinheiro, dá isso, dá aquilo, dá uma balinha, dá um presente, dá um celular e a criança vai atrás. E no Evangelho tem muitas pessoas que ainda são menino ainda. Né? Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, o escritor diz assim, olha, pelo tempo era para eles ser mestres. Então, pelo tempo não é tempo de igreja que vai determinar o meu crescimento. Não é o tempo que eu estou na igreja que vai determinar que eu cresci. É a forma como eu vou me portar, é o fruto que eu vou produzir. Né? Nessa passagem que nós lemos, né, que falam das virtudes quando dá um crescimento sadio, né, ela é fundamental para a nossa salvação. A gente desenvolver essas virtudes, porque ao desenvolver essas virtudes, vai determinar o meu crescimento. Porque uma pessoa infantil, um menino, ele não vai conseguir desenvolver isso. Porque quando fala aqui de paciência, criança não tem paciência. Eu tenho aqui meu neto aqui, eu falo não para ele esperneia, faz biquinho, jogo. Isso é coisa de criança. Criança não aceita não, criança não é isso. Mas adulto não. Adulto, pessoa madura não. É só criança. Criança, se você não deixar ligar a televisão, se você tomar o celular, faz biquinho. Agora adulto não, meu irmão. Adulto é maduro. Se o adulto recebe não, ele fica... Tem que ficar, né? Tem que ficar assim a vida cristã. Então nós não podemos... Vamos deixar de ser menino. Paulo lá no 1 Coríntios capítulo 13, no finalzinho, ele diz que antes ele fazia as coisas de menino. Agora ele já cresceu, ele já não faz mais as coisas de menino. Por quê? Houve um crescimento em Paulo. Paulo era menino porque ele fazia as coisas de menino porque ele era infantil no Evangelho. Mas ele cresceu, então ele deixou de ser infantil, deixou de ser criança, deixou de ser menino. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, né, Pedro começa a escrever falando sobre essas coisas. Ele escreve assim, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Irmão, Pedro sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Que tudo que é necessário para eu e você crescermos, Deus já deu. Deus deu. A gente não cresce porque não quer. A gente quer ficar menino porque quer. A gente não quer amadurecer, é problema nosso, não é problema de Deus. Porque tudo a nosso respeito, para nós crescermos, sairmos da idade de infantil, de menino, de adolescente, chegar à estatura de varão perfeito, Deus deu. Está aqui no verso 3, ó. Tudo no que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Foi dado para mim e para você. Então não vem culpar Deus porque você não cresceu espiritualmente. Não vem culpar Deus porque você não é como fulano. Ah, fulano cresceu. Fulano é assim. Mas fulano paga o preço. Fulano ora. Fulano jejua. Fulano pede perdão. Fulano confessa seu pecado. Fulano, ele faz isso. Fulano é prestativo. Ele é voluntário na obra de Deus. Fulano é dedicado, é devoto, é fiel ao Senhor nos seus compromissos, nos seus tratos. É fiel no dízimo, nas suas ofertas. Por isso que fulano é assim e você é desse jeito. Sabe por quê? Porque você ainda é menino. Você não amadureceu. Mas eu vi numa igreja, né, que eu frequentava. Chegou um jovem, né, com menos de um ano, o jovem já estava trabalhando, já estava fazendo, já deram até a oportunidade para ele pregar, ele se batizou, e o jovem, aí chegava para mim, ó, aí chegou ontem, aí ó, já está no púlpito pregando. Aí eu falei para ele, bobeira sua, porque você estacionou, ele está seguindo. Ele está crescendo, está querendo crescer. Você não, você parou de crescer, o problema é seu. Não é dele não, nem de Deus, é seu problema, porque você parou de crescer. Quando você vê alguém murmurar sobre alguém que chegou ontem e já está fazendo, você pode ter certeza, ele parou de crescer, essa pessoa parou de crescer. É isso.
Porque tudo que é para mim e você crescer, Deus deu. A gente só não cresce porque não quer. A gente quer ficar menino a vida toda, quer ficar criança, tomando leitinho a vida toda, irmão. Tá na hora de comer um alimento sólido, tá na hora de comer um feijão carregado, um cozido daquele bem cheio de carne mesmo. Vamos parar de ficar tomando leitinho? Ai, irmão, não gostei da palavra, a palavra foi pesada. Não, não foi pesada não. Cara, você sentiu que foi para você? Pega aquela palavra, vai no seu quarto, pede perdão a Deus, ora ao Senhor, busca a Deus, peça perdão pelos seus pecados e procure se consertar, pronto, e acabou. Tem nada que ficar dizendo que é isso, porque isso é coisa de menino. É coisa de menino, por isso que a gente não quer crescer. Por isso que as igrejas é cheias de menino, por isso que não há um crescimento espiritual. Há um crescimento de quantidade, mas não há qualidade. Eu não estou dizendo que Deus não quer quantidade, não. Deus quer quantidade sim, com qualidade. É isso que Deus quer. Deus quer quantidade, quer, mas com qualidade. Esse negócio de dizer, Deus não quer quantidade não, quer qualidade. Mentira, isso é coisa do diabo. Para a igreja ficar pequenininha, para não crescer. Deus quer quantidade sim, mas quer quantidade com qualidade. Vamos continuar. Né? E ele diz também, lá no verso 5, né? E vós, pondo nisso, e vós também, pondo nisso toda... Aí Pedro começa a dar as virtudes que se desenvolve quando há um crescimento sadio. Aí Pedro começa a falar das virtudes. Você quer ver se alguém cresceu? Vê se ele tem essas virtudes. Vê se ele tem. Vê se ele desenvolveu essas virtudes. Aí você vai falar, pô, esse aí cresceu. Esse cara é maduro. Essa irmã é madura. Esse jovem é maduro. Esse jovem cresceu. Porque se você não desenvolver isso, não tem como. Isso vai implicar até na sua salvação. No verso 11, que a gente vai ver aqui, vai implicar até na sua salvação. Então Pedro começa a dizer, olha, vós também pondo nisso, no verso 5, toda a diligência. Sabe o que é diligência? Cuidado, zelo, vigia. A gente não vigia, a gente não tem cuidado, a gente não tem zelo. A gente quer viver de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer maneira. E Pedro continua, a diligência acrescente à nossa fé a virtude. A virtude, a ciência, o conhecimento. Conhecimento nunca é demais, irmão. Tem gente que acha que já sabe tudo do Evangelho, já sabe tudo de Jesus. Ah, não vou para a escola dominical não, para a escola bíblica porque eu já sei. Ah, eu vou lá fazer o quê? Eu vou falar coisa que eu já sei? Ah, eu não vou sentar no cu de doutrina não porque eu já sei. Eu não vou para a igreja não porque eu já sei. Já sabe o quê? Não sabe nada, a gente não sabe nada, irmão. Nós não sabemos nada. Se não for revelado pelo Espírito Santo, nós não sabemos nada. Ele diz assim, ó, a virtude, a ciência. A ciência quer dizer conhecimento. A gente não conhece nada de Deus. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é Deus revelar o que você está lendo. Porque tem gente que lê a Bíblia como um livro, decora os versículos, fala os versículos. O negócio é você entrar dentro da palavra e o Espírito Santo faz você mergulhar no profundo do que está dizendo a palavra e te revelar aquilo que ele está querendo dizer pela palavra. É isso. Isso é ciência, isso é conhecimento. E só que nós podemos ter é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ensinar. E Pedro continua, né? A virtude é a ciência e a ciência é a temperança. Quer ver uma pessoa madura? Ele tem temperança, domínio próprio. O pastor vai estar falando, tu vai falar toda sexta-feira agora sobre fruto do Espírito. Isso aí que você tem que produzir. Temperança, e a temperança faz parte de um dos gomos do fruto do Espírito. Domínio próprio, ter controle. Sabe, tem gente que se exaspera por qualquer jeito, se irrita por qualquer jeito, sai do controle por qualquer coisa. Tem uma irritabilidade fora do normal. Bragueja, resmunga, murmura por tudo. Não tem controle das suas emoções.
não tem controle do seu ser, aí sai falando besteira para tudo quanto é lado. A ciência, a temperança, e a temperança, a paciência. Tem gente que fica pedindo: Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Aí Deus manda algo na sua vida para provar a paciência que está em você. Aí na primeira voz você dá uma topada e cai. Como é que você vai ver que você tem... Sabe quando é que você vai ver que você é uma pessoa paciente? Sabe quando é que é? Quando alguém vier para cima de você, te afrontar, você ser perseguido e você respirar, contar de 1 a 100 ou de 1 a 1000, respirar e sair, como diz o baiano, de boa. Isso é paciência. Paciência é saber esperar o momento certo. Paciência é ter os pés no chão. Paciência é ter a mente limpa. É paciência. Não é desesperado, não. Tanto crente desesperado com o negócio de pandemia. O crente fazendo cara... Tem que ter paciência. Vamos parar, botar o pé no chão. Olha, vamos olhar para o alto e para a frente. O autor e consumador da nossa fé. É Jesus Cristo. A última palavra vem do Senhor. Então nós temos que aprender a esperar, ter paciência, esperar no Senhor o momento certo, o momento do Senhor agir, o momento do Senhor falar, o momento do Senhor manifestar a sua glória, o momento do Senhor curar, o momento do Senhor libertar, o momento do Senhor salvar. Tem que esperar o momento certo, temos que ter paciência. E nesse período que nós estamos esperando, vamos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ele diz: a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Em algumas versões, o amor. O amor é a base de tudo, irmão. O amor é a base de tudo. Nos últimos dias, vai ficar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Sabe qual é a maior delas? Vou falar aqui para você bem pertinho. O amor. Vai ficar a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Ame. Ame. Teu inimigo, me faz mal, me persegue, ame. Fala mal de mim, ame. Mostre que você é diferente, mostre que você foi mudado, mostre que você foi transformado, mostre as virtudes que você desenvolveu com o seu crescimento, senão você vai voltar a ser menino. Porque uma pessoa madura, uma pessoa crescida, ela vai passar tranquilo. Aí Pedro continua: porque se em vós... Agora Pedro, ele é taxativo. Tem gente que quando lê isso aqui, tem um irmão leu, ele ficou meio temeroso quando ele leu isso aqui. Porque Pedro diz assim: olha, se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ocioso nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ó Pedro alertando: porque, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Agora o verso 11. É esse aqui onde o irmão ficou meio com medo. Diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 8, diz assim: porque se em vós houver e aumentar essas coisas... Aí no verso 11 diz assim, porque fazendo assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que para entrar no reino dos céus tem que crescer. Não vai entrar menino, não. Jesus disse que você tem que ser como um menino. Mas Jesus disse que a gente não deve ser menino no conhecimento, não. Quem não for como esse menino, como esses meninos, é na inocência, na pureza. É como qualidade.
Não é ser menino, não, a vida toda, não crescer no Evangelho. Ser menino no conhecimento, ser menino na palavra, ser menino no conhecimento de Jesus, nos desígnios do nosso Deus. Isso é ser menino. Então, meu amado, minha amada, Deus nos chama para crescer. O crescimento que Deus exige de mim e de você não é algo opcional. É determinado pela palavra. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei é imperativo, o verbo imperativo é uma ordem. Deus manda crescer. E tudo o que precisa para o nosso crescimento foi dado por Deus. Use isso para você crescer. Saia desse marasmo de ser menino na fé. Sabe, eu falei lá na igreja lá, né? Hoje em dia nós vemos um número enorme de crentes mimimi. Sabe que não pode fazer isso? Se quer fazer isso, aí se o pastor diz que não pode, fica de bico, fica zangado, né? Se o pastor pregar uma palavra um pouco mais pesada, fica zangado, fica triste, quer sair da igreja, aí vai para outra igreja, aí faz isso, faz aquilo. Por que isso? Porque ninguém não quer crescer, não quer pegar um alimento mais sólido, uma comida mais forte. Então, meu amado, Deus nos chama para crescer. Porque se você só vai entrar no céu se você crescer. Deixar de ser menino. Seja maduro. Porque Paulo escreve à igreja de Corinto que ele queria falar a eles, mas não pode falar uma palavra mais pesada porque eles nasceu menino ainda. Pelo tempo, em Hebreu diz que pelo tempo já era para o povo da igreja era para ser mestre. Mas era para ser mestre. Depois os irmãos ler, Hebreus, anote aí, Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 3. Vou dizer de novo. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 11 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 3. Você vai ver, faz um paralelo desses dois versículos, que você vai ver o que a gente está querendo dizer. Então, meu amado, minha amada, Deus abençoe você. Cresça. Procure crescer. Deus manda que eu e você cresçamos. Cresça. Vamos sair, vamos deixar de ser menino na fé. Vamos amadurecer. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Tenha uma noite de paz, um resto de semana abençoado em nome de Jesus.